Mas o que realmente chamou a atenção foi outra coisa. Nos terceiro e quarto dias da estadia, Tantip se envolveu em uma briga feia com outra mulher. Primeiro no restaurante, depois na área da piscina. A outra mulher estava claramente furiosa e chegou a gritar insultos, dizendo que Tantip era podre e se fazia de santa. Fala, galera! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, a gente vai mergulhar em uma história real que é simplesmente inacreditável. Esse caso aconteceu em Nonthaburi, na Tailândia, e tem tudo para te deixar de queixo caído. É uma história bizarra, mas 100% real, sobre uma mulher mais velha e sua conturbada vida amorosa, envolvendo vários homens mais jovens. Mas o que exatamente aconteceu? Bom, bora dar uma olhada mais de perto e descobrir todos os detalhes dessa trama chocante. Antes de mergulharmos nessa história, não esquece de curtir, comentar e se inscrever. Ah, e compartilha com os amigos. Vamos espalhar essa história juntos. Então, vamos lá. Tudo começa com um cara chamado Viroy, que se aposentou do Departamento de Agricultura. Ele ainda não era tão velho assim, mas desde 2014 vinha enfrentando problemas com diabetes, então decidiu ficar mais em casa. Enquanto isso, sua esposa, Tantip, levava uma vida bem ativa na política. Desde 2015, ela trabalhava como secretária da diretoria do Departamento de Assuntos Sociais. Além disso, se dedicava a projetos importantes, como a construção de abrigos para pessoas sem teto e o desenvolvimento de orfanatos. Ela amava o que fazia e frequentemente organizava campanhas de arrecadação para ajudar crianças carentes. Os dois tinham 3 filhos, todos casados. 2 deles moravam em Samuthipraka e já tinham dado 4 netos ao casal. No lado financeiro, estavam bem resolvidos. Em janeiro de 2017, Tantip começou a se envolver ainda mais com o orfanato da Fundação Nonthaburi e passou a trabalhar diretamente com Vishai, um homem responsável por várias demandas da instituição. Os dois se encontravam com frequência para discutir questões do orfanato, geralmente com outros membros da equipe. Tantip, aos 56 anos, continuava cheia de energia, bonita e carismática. Seu jeito direto e envolvente conquistava as pessoas ao seu redor. Muitos homens a admiravam, não só pela inteligência, mas também pelo seu charme natural. Apesar de não ocupar o cargo mais alto no Departamento de Assuntos Sociais de Nonthaburi, era ela quem estava sempre no campo, resolvendo as coisas na prática. Por isso, todos a respeitavam. Vários funcionários, especialmente os homens, se sentiam à vontade para conversar longamente com ela. E, entre essas pessoas, estava Vishai, que adorava trabalhar ao lado dela. Mas aí veio o problema. No dia 12 de janeiro de 2017, Viroy resolveu dar uma bronca em Tantip. Ele tinha recebido uma informação meio estranha. Diziam que ela estava se encontrando com Vishai em um hotel chamado Jasmine. O detalhe: nessas reuniões, não havia mais ninguém do departamento, só os dois. E isso já tinha acontecido 3 vezes. Tantip ficou furiosa. O quê? Será que o marido estava mandando alguém segui-la? Ela logo desconfiou que fosse Utana, o motorista da família, quem estava levando essas fofocas para ele. Provavelmente, o homem achava que sabia mais do que realmente sabia. A verdade é que ele nunca tinha nem pisado no hotel, só esperava no estacionamento. Mesmo assim, Tantip ficou irritada e ameaçou demiti-lo caso continuasse se metendo onde não devia. Mas, na real, Utana não estava querendo causar problema. Ele só contou o que viu. Toda vez que levava Tantip até o hotel, só via Vishai entrando. Nenhum outro funcionário. E como ele já tinha ido ao Jasmine várias vezes, conhecia bem o lugar. Se tivesse entendido errado, ele até pediria desculpas. Mas, para ele, aquilo parecia suspeito. O suficiente para Viroy começar a desconfiar que havia algo a mais rolando entre sua esposa e Vishai. No dia seguinte, Tantip decidiu que não ia mais tolerar essa história. Se fosse para alguém ficar no pé dela, era melhor não ter motorista nenhum. Então, resolveu ir para todos os lugares sozinha. Ela não via problema em se reunir num hotel, afinal, podia ser um local como qualquer outro para encontros de trabalho, como um café ou restaurante. Mas agora estava parecendo uma novela desnecessária. Uma semana depois, Tantip dispensou Utana,
apesar da discordância de Virói. No fim das contas, o marido quase não saía de casa, exceto para exames médicos uma vez por mês. Se precisasse, poderia pegar um táxi ou pedir para um dos filhos levá-lo. Para ela, fazia sentido cortar o motorista e evitar mais confusão. Mas tanto Virói quanto os filhos tentaram fazê-la mudar de ideia, principalmente porque Yutana já tinha 58 anos e talvez fosse difícil arranjar outro emprego. Só que Tantip não quis saber. Ela queria seu espaço e não ia deixar ninguém invadir sua privacidade. Virói insistiu para que ela repensasse, mas a decisão estava tomada. E agora ela estava pronta para lidar com qualquer consequência que viesse depois disso. No começo de fevereiro de 2017, tudo mudou. Yutana deixou de trabalhar para a família de Virói, e a vida seguiu. Mas, cerca de uma semana depois, ele apareceu de novo na casa de Virói. Só que, dessa vez, não veio sozinho. Ao lado dele estava uma mulher chamada Voranut, que logo se revelou como esposa de Vishai. E ela não estava ali para uma conversa qualquer. Voranut veio com acusações pesadas. Afirmou que seu marido estava tendo um caso com Tantip. E não era só palavra, não. Ela trouxe provas, capturas de tela de conversas, gravações de voz e até recibos de hotéis, mostrando que Tantip tinha pago pelas estadias de Vishai. Quando a bomba estourou, Vishai não viu outra saída além de confessar. Ele admitiu tudo e, sem alternativa, pediu demissão do projeto de desenvolvimento de Panti. Sua esposa estava furiosa, sua família estava em choque, ele sabia que não tinha mais volta. Tantip, vendo o estrago que causou, não teve escolha senão admitir seu erro. Pediu desculpas ao marido e a Yutana, mas o peso da situação foi demais para ela. No dia seguinte, sua saúde desabou e ela precisou ser internada no Hospital Geral de Nonthaburi. Virói, desesperado para evitar que o escândalo se espalhasse, fez o que pôde para abafar o caso. Ele implorou para Yutana e Voranut manterem silêncio e até deu uma quantia generosa de dinheiro para garantir que ninguém mais soubesse da história. No fim, todos concordaram. A última coisa que queriam era ver a reputação da família destruída. Mesmo depois de toda essa confusão, Tantip decidiu tirar uma licença de 2 meses do trabalho, alegando problemas de saúde. Mas, curiosamente, no escritório, ninguém pareceu notar nada de errado. Assim que voltou, seu chefe percebeu que algo não estava bem. Apesar de dizer que estava recuperada, ela estava se esforçando ao máximo para compensar o tempo perdido. Preocupado com o bem-estar dela, o chefe tomou uma decisão. Designou um segurança pessoal para acompanhá-la durante o expediente. Esse segurança era Sombon, um homem de 31 anos, ex-militar, casado e pai de um menino de 4 anos. Sua esposa, Kanchali, era 7 anos mais velha que ele, uma mulher bonita e forte. Mas Sombon não foi contratado só para dirigir e protegê-la. Além disso, ele também tinha a missão de levá-la aos exames médicos mensais e garantir que ela estivesse realmente bem. Tantip era muito respeitada no departamento por seu trabalho exemplar na comunidade. Durante os 2 meses em que esteve afastada, sua ausência foi sentida. Muitos projetos ficaram parados porque as pessoas simplesmente preferiam lidar diretamente com ela. Além disso, financeiramente falando, a família precisava dela. A aposentadoria de Virói não era suficiente para bancar as despesas da casa, então sua renda era essencial. No fim, ninguém viu problema em ela voltar ao trabalho. Ainda mais agora que Sombon estava por perto para garantir sua segurança. Só que então, em 10 de julho de 2017, algo inesperado aconteceu. Tantip sumiu. Ela não voltou para casa por 4 dias. Ninguém conseguia falar com ela, nem a família, nem os colegas de trabalho. Todos estavam confusos, irritados e preocupados. Seu chefe e Virói, em particular, queriam respostas. E o primeiro alvo foi Sombon. Afinal, ele não era responsável por cuidar dela? Como pôde simplesmente perdê-la de vista? Mas Sombon explicou tudo. Na noite de 6 de julho, Tantip pediu para ele deixá-la no orfanato. Depois disso, ela disse que pegaria um táxi para casa e mandou que ele voltasse com o carro. A partir dali, ela simplesmente desapareceu. A tensão só aumentava. Será que ela estava doente? Será que tinha sido sequestrada? Ou tinha algo a mais acontecendo? A polícia entrou na jogada no dia 11 de julho e iniciou uma investigação. Mas,
Quando todos já estavam começando a perder as esperanças, Tantip finalmente entrou em contato. Na tarde daquele mesmo dia, ela ligou para Viroy e para seu chefe. Explicou que estava bem, mas que teve um problema com um amigo em Samut-Sakhon. Disse que havia perdido o telefone, mas conseguiu recuperá-lo e estava voltando para casa. E, como se nada tivesse acontecido, garantiu que no dia seguinte, 12 de julho, estaria de volta ao trabalho. Pediu para Sonbon buscá-la cedo. A família não conseguia se livrar daquela sensação estranha, como se algo simplesmente não se encaixasse. Desde quando Tantip tinha amigos em Samut-Sakhon, ela sempre viveu em Nonthaburi, e a maior parte da sua família, filhos e netos, morava em Samut-Praka. E se ela realmente tivesse perdido o telefone, por que não lembrou do número de casa e ligou de outro lugar? Por que ficar tanto tempo sem dar notícias? Essas perguntas começaram a inquietar todo mundo. Será que Tantip estava começando a apresentar sinais de Alzheimer? Talvez fosse um problema de memória, e por isso ela estava confusa e não conseguia explicar direito o que aconteceu. Preocupados, os filhos decidiram levá-la ao Hospital Geral de Nonthaburi para um check-up completo. Mas, para alívio, ou talvez frustração, da família, os médicos garantiram que estava tudo bem. Nada de Alzheimer, nada de demência. Tantip estava saudável e mentalmente lúcida. Ainda assim, havia algo que a filha dela não conseguia ignorar. Quando Tantip voltou para casa, ela trazia algumas roupas novas. Mas tinha algo estranho nelas, um estilo meio juvenil, quase como se pertencessem a alguém bem mais jovem. Quando perguntaram sobre isso, ela apenas deu de ombros e disse que foi o que conseguiu comprar, já que saiu com tanta pressa que não levou nada consigo. Mas, para a família, aquilo não fazia sentido. A preocupação com Alzheimer persistia, mesmo que os médicos tivessem descartado. Tantip tinha apenas 56 anos. Então o que, afinal, estava acontecendo? Foi só 11 dias depois que ela voltou ao trabalho que as coisas tomaram um rumo inesperado. Alguém do Departamento de Assuntos Sociais recebeu uma ligação da polícia. E a notícia era inquietante. Tantip não esteve em Samut-Sakhon, como havia dito. Na verdade, ela nunca saiu de Nonthaburi durante os dias em que esteve desaparecida. O chefe dela, imediatamente alarmado, ligou para Sonbon, ordenando que ele descobrisse o que estava acontecendo. Ele precisava conversar com Tantip e esclarecer tudo. Se não conseguisse uma resposta dela, que fosse até a delegacia para entender a situação. Será que ela estava realmente confusa por conta de alguma perda de memória? Ou será que estava escondendo alguma coisa? Mas a resposta de Sonbon foi curta e direta. O problema já foi resolvido. A senhora Tantip está bem e voltou para casa. Aquilo não convenceu o chefe, que, ainda desconfiado, decidiu ligar para Viroy e repassar as informações que recebeu da polícia. No fim das contas, aquilo poderia até parecer um detalhe sem grande importância, mas, ainda assim, ele achava que Viroy deveria saber. Já Viroy, ao contrário do chefe, não achou que fosse algo pequeno. Ele decidiu ir pessoalmente até a delegacia para entender o que realmente estava acontecendo. Se sua esposa estava com algum tipo de problema de memória, ele queria ter certeza. Chegando lá, os policiais o levaram até um hotel, onde ele se encontrou com a recepcionista, Preesha. E foi ali que ele ouviu algo que o deixou ainda mais desconcertado. Preesha contou que, 2 semanas antes, em 11 de julho, viu uma reportagem sobre o desaparecimento de Tantip. Só que o detalhe estranho era que, naquele mesmo período, Tantip estava hospedada justamente naquele hotel. Nada de Samut-Sakhon, como ela havia afirmado. Ela fez check-in no dia 7 de julho, usando seu próprio documento de identidade. E, embora parecesse saudável, usava máscara quase o tempo todo enquanto circulava pelo saguão. Mas o que realmente chamou a atenção foi outra coisa. Nos 3º e 4º dias da estadia, Tantip se envolveu em uma briga feia com outra mulher. Primeiro no restaurante, depois na área da piscina. A outra mulher estava claramente furiosa e chegou a gritar insultos, dizendo que Tantip era podre e se fazia de santa. Para piorar, Preesha contou que um homem bem forte, aparentemente o guarda-costas de Tantip, teve que intervir na confusão. Na hora, ela até pensou que fosse o marido dela. Naquele momento, tudo fez sentido para o Sr. Viroy. Ele pegou o celular e mostrou uma foto de Sonbon para Preesha.
Sem hesitar, ela confirmou. Era ele. Quando verificaram as imagens do circuito interno do hotel, o resto da história se desenrolou diante dos olhos de Viroy. Lá estava Tantip, abraçando e segurando Sombon no saguão do hotel. E como se isso já não fosse chocante o suficiente, veio a bomba final. A mulher com quem Tantip havia brigado era ninguém menos que Kanchali, a esposa de Sombon. A revelação bateu como um soco no estômago de Viroy. O peito apertou, o ar pareceu faltar. Ele sentiu o peso da traição, da mentira e da manipulação. Nos 3 dias seguintes, ele mal conseguia falar. Ficou ali, paralisado, tentando processar tudo. Mas na segunda-feira de manhã, sem mais esperar, ele foi direto ao escritório de Tantip. Seu objetivo era claro: confrontar o chefe do Departamento de Assuntos Sociais. Quando revelou tudo o que sabia, o chefe ficou tão chocado quanto ele. Não havia dúvidas de que aquilo exigia uma investigação. A polícia foi chamada, e tanto Sombon quanto Tantip foram convocados para interrogatório. No entanto, Tantip insistiu na sua versão. Ela disse que estava com Alzheimer e não se lembrava de nada. Negou qualquer envolvimento, qualquer irregularidade. Sombon seguiu pelo mesmo caminho, mantendo a mesma história. Aquilo foi o estupim para a família de Tantip. O marido, devastado, simplesmente se calou. Era um silêncio pesado, carregado de dor. Como ele poderia confiar nela novamente? Tudo em que ele acreditava havia sido desmontado peça por peça. Tantip mentiu, enganou e agora ele se via perdido, sem saber qual seria o próximo passo. Nos dias seguintes, a casa mergulhou num clima tenso. Tantip ficou reclusa, sem saber o que fazer. Não podia ir trabalhar, e seus filhos evitavam sair de casa. Mas então, na noite de 28 de julho de 2017, tudo tomou um rumo ainda mais sombrio. A casa foi invadida. Ladrões entraram pela janela do quarto de Tantip. Um deles, mascarado e armado, apontou a pistola para Viroy e exigiu dinheiro. Mas, antes que ele pudesse reagir, os tiros vieram. 2 disparos diretos contra ele. Mesmo ferido, Viroy lutou. No meio do confronto, conseguiu arrancar a máscara do invasor, mas não foi o suficiente para detê-lo. Os agressores o espancaram até que ele desmaiasse. Os gritos de Tantip ecoaram pela casa, e logo Viroy foi levado às pressas para o hospital. Milagrosamente, sobreviveu. Um mês depois, já recuperado, ele ajudou a polícia a montar retratos falados dos criminosos. A investigação avançou rápido, e logo um homem de 47 anos chamado Taksin foi preso. Quando Viroy o viu, teve certeza. Ele era um dos responsáveis pelo ataque. Mas conforme a polícia cavava mais fundo, as coisas ficavam ainda mais estranhas. Tantip havia dito que os ladrões arrombaram a porta, mas não havia sinais de arrombamento. Nenhuma janela quebrada, nenhuma fechadura forçada. E mais um detalhe perturbador. Apesar do ataque brutal, os invasores não roubaram nada. Algo não estava certo. Pressionado durante o interrogatório, Taksin tentou resistir, mas quando os policiais ameaçaram envolver sua família, ele finalmente cedeu. E a verdade veio à tona. Taksin não estava lá para roubar. Ele tinha recebido um pagamento para matar o Sr. Viroy. E quem encomendou o serviço? Tantip. Ele contou que conheceu Tantip em 2016, enquanto trabalhava num projeto de reservatório. Trocaram contato, mas nunca mais falaram até 2 dias antes do ataque. Foi quando ela o procurou. Ela ofereceu uma grande quantia para que ele eliminasse o marido e fizesse tudo parecer um assalto. Garantiu que ele não seria preso, pois tinha conexões fortes com a polícia. Mas o plano deu errado. Com todas as provas contra ela, Tantip não pôde mais negar. Ela finalmente admitiu. Admitiu que não amava mais o marido desde que ele se aposentou, que já havia pensado em substituí-lo, que havia sido infiel, e que tinha se apaixonado por Sombon, seu guarda-costas. Durante aqueles 2 meses juntos, Tantip e Sombon ficaram cada vez mais próximos. Era como se fossem inseparáveis. Na verdade, nos 4 dias em que ela supostamente havia desaparecido, Tantip, na verdade, estava num hotel com ele, por vontade própria. Ela queria escapar da rotina, se afastar de tudo e ficar só com Sombon.
Estava completamente apaixonada e acreditava que ele era o substituto perfeito para o Sr. Viroy. Mas tinha um problema. A esposa de Sonbon, Kanchali, descobriu tudo. Ela flagrou os dois juntos no hotel e, a partir dali, a situação começou a desmoronar. Mesmo que Sonbon voltasse para casa todas as noites, tentando manter as aparências, o segredo já tinha sido revelado. As brigas começaram, discussões acaloradas aconteceram no próprio hotel, e Kanchali não deixou barato. Furiosa, ameaçou Tantip com um divórcio escandaloso e chegou a confrontá-la fisicamente. Tantip, por sua vez, tentou se manter em silêncio, mas a verdade nunca fica escondida por muito tempo. A gota d'água veio quando Preesha, um funcionário do hotel, denunciou o caso à polícia. E foi aí que tudo veio à tona. Mais tarde, Sonbon admitiu que Tantip havia instruído ele a mentir sobre a noite do desaparecimento. A história de que ele a havia levado para um orfanato era pura invenção. Quando o julgamento começou, ficou evidente o tamanho da traição de Tantip. Para o Sr. Viroy, o golpe final veio quando Voranut e Utana, pessoas que ajudaram a encobrir a situação, apareceram no tribunal. Era a confirmação de que tudo o que ele achava que sabia sobre sua esposa tinha sido uma mentira. Tantip, sem saída, confessou que não amava mais o marido. Para piorar, o Sr. Viroy foi obrigado a expor a verdade diante de todos. Seus filhos, devastados, mal conseguiam acreditar no que a mãe havia feito. A comunidade também ficou chocada. Como o Departamento de Bem-Estar Social tinha permitido que Tantip trabalhasse com eles, sendo que sua vida pessoal era um completo caos? O departamento tentou defendê-la, dizendo que, nos 3 anos em que trabalhou lá, ela sempre teve um desempenho exemplar. Mas ninguém poderia imaginar o que acontecia por trás das cortinas. Então, em 28 de dezembro de 2017, veio o veredito. Taksin, o homem contratado para matar o Sr. Viroy, foi condenado a 6 anos de prisão por agressão e tentativa de homicídio. Tantip, a mentora do ataque, pegou 12 anos de cadeia. Sonbon, por outro lado, não foi acusado, já que tecnicamente não participou do crime. O tribunal considerou que ele apenas teve um caso com Tantip, sem envolvimento no plano contra Viroy. No entanto, as consequências vieram de outra forma. Ele perdeu o emprego e, para fugir do escândalo, foi transferido para Samutprakan junto com sua esposa e filhos. E o Sr. Viroy? Apesar de tudo o que aconteceu, ele decidiu não se divorciar de Tantip. Não por ela, mas por causa dos filhos, que imploraram para que ele não seguisse com a separação. Ainda assim, a dor da traição era algo que ele carregaria para sempre. Mesmo assim, continuou visitando Tantip regularmente na prisão, tentando seguir em frente, embora soubesse que nada voltaria a ser como antes. Que lições podemos aprender com essa história?